Olá, boa noite. Estamos no ar com o nosso Horizonte Esporte, o programa que respeita a sua inteligência. E hoje nós vamos falar muito, porque tem muita coisa para falar do futebol de Minas. Nós vamos falar das contratações de Atlético e Cruzeiro, mas para fora de campo. Os dois com novos diretores de futebol. Vamos falar também das preparações das equipes para os jogos do final de semana e da segunda-feira que vem. O Atlético só jogará na segunda-feira que vem contra o Massa Bruta. Daqui a pouco nós vamos rodar a vinheta, vou apresentar os nossos parceiros, colegas que vão fazer o programa conosco, junto com você. Participe no 99642-8473. 99642-8473. Vamos rodar a vinheta e voltamos daqui a pouquinho. Pois é, nessa terça-feira chuvosa, agora no final de tarde, né? Uma chuva espaçada em alguns bairros, mais forte, outros menos, tem alguns até com sol, né? Tá um fim de tarde, começo de noite muito bonito, apesar da chuva. Vamos aproveitar para falar muito sobre futebol de Minas, como eu falei na apresentação. E para debater conosco estão aqui o Vanderlei Menezes, o nosso cracaço do passado, comentarista do presente. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Carlos. Boa noite, Aelton, nossa equipe, telespectadores, mais um Horizonte Esporte. Conosco também o Aelton. Boa noite, Aelton. Boa noite, Carlinhos, Vanderlei, todos do estúdio, a você aí de casa. Vamos tocar a bola nesta quarta-feira, né? Terça-feira? Já sim. É terça-feira, exatamente. De 2021, tá? Porque o senhor ontem estava falando ontem 2020, eu estava completamente fora de sintonia. Mas é assim, é normal. E nós vamos começar a falar então do Atlético, né? O Atlético está se preparando aí para enfrentar o Bragantino, né, na próxima rodada. E curiosamente, né, o Bragantino enfrenta São Paulo, né, que concorre aí com o Atlético à liderança do campeonato até o título, né? Juntamente com o Flamengo e os demais aí que estão no G4, né? O Atlético até o último jogo, né, estava sem volante de origem, né? E de repente 2 atletas já estão à disposição do Atlético. O Alan, que vai falar com a gente daqui a pouquinho, né? O que vocês entendem aí dessa nova possibilidade do Atlético escalar os seus volantes principais? O segundo volante é o Jair, que eu acabei não falando o nome, o Jair que já está recuperado do problema físico dele, da lesão que ele teve. Exatamente. A questão dessa volância do Galo aí é uma situação muito complexa, né? Porque naquele jogo contra o São Paulo a gente viu a dificuldade, o Atlético sempre pena nessa situação e o retorno tanto do Alan quanto do Jair podem fazer um diferencial, principalmente nesse momento que o Galo não pode mais errar. O Alan está um pouquinho assim na frente porque está em ritmo de jogo, apesar desse longo período aí que o Galo ficou sem jogar, e vai ficar, né, porque só joga no dia 11 contra o Red Bull, e o Jair voltando de contusão. E aí fica aquela história, será que está 100% pronto? Liberado pelo departamento médico, está. E o Galo precisa de seus volantes nesse momento, que para o Galo é decisivo, né? Não pode mais errar. Ô Vanderlei, como é que você vê esse Atlético, né, de repente com uma dificuldade de encontrar um volante ali que dê uma consistência defensiva melhor, né, para não expor tanto a sua defesa, que é uma defesa que já está comprovadamente caracterizada como deficiente? Infelizmente eles não conseguiram arrumar esse meio de campo do Atlético. Tentaram de tudo quanto é jeito, fizeram algumas contratações e por último ficou definido que é o Alan e o Jair, que são jogadores que têm que jogar ali. Como muita gente já viu, o Jair eu acho que é um jogador que é de grande potencial, mas ainda tem problema fisiológico, né? Sempre está machucando. E o Alan é um jogador que sempre está sendo expulso. Então, é extremamente complicado. O Atlético não conseguiu reposição. A reposição, ou o titular, seria aquele menino do América que machucou, né? Como é que ele chama? Gustavo Blanco, que foi para o Goiás. Que foi para o Goiás, né? Ele, para mim, era o jogador que tinha que ficar ali. Também concordo. Era um jogador que não podia ter sido emprestado. Tem qualidade. Tem qualidade, tem muita qualidade. E ele provou isso, né? Agora, a principal notícia do Atlético hoje é a troca no seu comando de futebol, né? Saiu, né, pela manhã, o Alexandre Matos, saiu ontem. E hoje
foi confirmado o que falamos ontem. Rodrigo Caetano, que estava no Inter, deve estar chegando por agora em Belo Horizonte, né? E o Alan, que está voltando a essa condição que foi colocada aqui, à disposição do treinador, ele falou da importância da folga aí no final do ano e também da saída do Alexandre Matos. Vamos ouvi-lo. A gente voltou com força total, tivemos tempo aí para descansar, voltamos mais assim, vamos dizer, mais renovadas energias por passar essas datas com a nossa família. E agora é treinar e pensar no próximo jogo. Sobre o Alexandre, foi uma mudança que a gente não ficou sabendo pela rede social. Ficamos surpresos por ser assim, do nada, vamos se dizer, pra gente, né? Mas todos nós agradecemos ele pelo que ele fez pela gente nesse pouco tempo, desejamos muita sorte e isso não cabe a nós. E agora é esperar quem vai ser o próximo e dar continuidade no trabalho. Pois é, Alan, o próximo, Rodrigo Caetano, já está por aí, né? Vai comandar vocês. O Alan, nós já falamos sobre o retorno dele. E a chegada do Rodrigo Caetano, o que vocês entendem? Bem, o Rodrigo Caetano, ele vem do Internacional, que é também uma equipe poderosa, né? Então ele sabe o que ele vai enfrentar aqui no Atlético. Equipe grande, tem muitas dificuldades, tem muitas cobranças e ele será, de certa forma, aí, bem testado. Tem um técnico que é muito exigente, vai pedir muita coisa para ele, a gente sabe disso. Ele vai ter muito trabalho por aqui, a gente sabe que tem um aporte financeiro aí, né, dos conselheiros do Atlético, os 4 R's aí, agora está chegando mais um R para juntar, né, do Rodrigo Caetano. Então ele vai ter trabalho demais por aqui. Até porque, como o Atlético está nesse ritmo aí de tentar ainda algo mais no Brasileiro, ele vai precisar também de pensar no projeto da Arena MRV, que já era cantado em verso e prosa aí, que seria o ano 2023, mais ou menos, de ter um grande time. Para isso, eu acredito que o Rodrigo Caetano deve ter sido chamado. Então ele vai ter que pensar muito bem, ele vai ter que organizar bem a casa ali, vai ter muito trabalho por aqui. E detalhe, torcedor atleticano é exigente também. Se não der certo, rapidinho eles começam a pedir a cabeça dele. Vai ser muito cobrado. O Rodrigo Caetano tem 50 anos, né? Gaúcho, né? Mas ele conseguiu aí uma ascensão na carreira do futebol carioca. Né? Isso. Trabalhando no Fluminense, trabalhando no campeão Vasco, no Fluminense, inclusive. Aí foi para o Flamengo, participou daquela reformulação do Flamengo. Sim, do início, né? Com Bandeira de Melo. Né? E estava recentemente, como foi dito aqui, no Internacional. Né? Vanderlei, você tem R no seu nome, não, né? Não, pois é, então você vai ficar por aqui mesmo. Então não tem currículo, né? Se tiver R, caminho andado para o Atlético. Mas como você vê essa chegada do Rodrigo Caetano? Carlos, o futebol hoje ele é feito de diretores o tempo inteiro, são mais importantes às vezes do que o próprio jogador que o clube contrata. Então, eu vejo assim, para mim, o Atlético deve estar sabendo. Em 4 anos foram 4 diretores de futebol, né? Sim. Então, quer dizer, não acertou também nos diretores de futebol, não deu certo. O Alexandre Matos veio como o que ia deslumbrar o Atlético, fazer do Atlético uma equipe, e tudo que foi pedido ele tentou buscar, e o que foi oferecido ele conseguiu contratar, mas infelizmente ele não conseguiu, que foi dar o título de campeão brasileiro para o Atlético, né? Olha, eu vi ontem uma entrevista do Alexandre Matos, à Rádio Itatiaia, né? Foi muito técnico na entrevista, né? Bastante corporativo nos questionamentos colocados a ele, mas aí fica sempre aquelas entrelinhas, né? Então, e também está em alguns veículos, alguns jornais, né? Online, que o Sampaoli foi surpreendido, né? Com a demissão dele, né? E, evidentemente, gente, pode ser mera coincidência, né? O Cudê, técnico do Internacional, esse técnico do Internacional, também teve lá
uma rusga com o Rodrigo Caetano. Sim. Então é bom que o Rodrigo se entenda aí com os gringos, né, para não ter problema no Atlético. Né? Lembrando que o Cudê é argentino, assim como o São Paulo. Exatamente. Né? Então que ele manere aí com os gringos aí para a coisa funcionar. Porque é um diretor de futebol consagrado, né, tem um nome forte no mercado, né, e vamos ver se será realmente a parte o núcleo duro do futebol do Atlético. Porque, no meu entendimento, o Sérgio Coelho vai ser um representante dos 4 R's. Presidente eleito ali e tal, o cara que vai meter a caneta, que vai falar, é do meu jeito. Bom, pelo menos pelo desenho que está sendo colocado, pelo cenário desenhado, eu acho que não vai ser o Sérgio Coelho. Né? Mas eu espero que funcione bem, né, com esse colegiado que está sendo anunciado aí. Para mim, tem um discurso que ainda não encaixou. A gente ouviu há pouco tempo aí o Alan falando que eles foram pegos aí de surpresa, né? Ninguém avisou nada para eles. Aí teve essa entrevista citada por você, a Rádio Itatiaia, onde o Alexandre Matos disse que o São Paulo também foi pego de surpresa. Peraí, mas o diretor de futebol ele não trabalha diretamente com os jogadores? Ele não trabalha diretamente com o treinador? Está tendo aí ou uma falha de comunicação ou está tendo um desvio de foco. Pelo menos na minha opinião, porque eu não acredito que num local organizado seja dessa forma. Eu entendo, Aelton, de certa forma assim também, mas eu entendo que talvez o São Paulo tenha dificuldade de entender português, porque ele não gosta de falar português. Né? Porque a gente está falando nisso aqui antes do final do ano, que o Alexandre Matos dificilmente ficaria pelas entrevistas do Sérgio Coelho, né, antes de assumir a presidência. Ele deixou isso muito claro, então, na verdade. Surpresa como, São Paulo. Né? Mas, enfim, né, o gringo tem um jeito normal, dele de ser. Né? Vamos dizer, futebol é político, né? Tem política também. Olha, de certa forma, não deveria, né? Seria importante ter uma longevidade de trabalho. Isso. Né? Devia ter planejamento. Do clube. Planejamento. Mas é assim, muda a presidência, muda a direção do futebol, muda a filosofia e recomeça tudo outra vez. Eu me lembro que na década de 90, né, um amigo, um jornalista, disse para mim, puxa vida, o Grêmio vai controlar o futebol, o Grêmio de São Paulo vão controlar o futebol brasileiro. Eu falei, vão, durante 4 anos, 5 anos. Mas como assim? Porque vai mudar a presidência e vai cair tudo, vai mudar tudo. E olha só, olha o ciclo que o futebol vive. Né? O Cruzeiro teve o ciclo dele, com o Ferreira, mudou o ciclo, Botafogo teve, o Vasco teve, enfim, muda a diretoria, muda o pensamento, aí tudo desanda. Nós vamos fazer um intervalo, mas aproveito para participar. Eu quero lembrar os torcedores americanos, principalmente, e também a todos os nossos telespectadores, que o sorteio da camisa do Cruzeiro está valendo, com a camisa inédita. Participe no 996428473, dê o resultado do jogo de América e Vitória no sábado e você vai concorrer à camisa que nós vamos mostrar novamente aqui. Participe, 996428473. O intervalo é rápido, voltamos daqui a pouquinho.